E esta palavra pastoral está baseada no Salmo 72. O Salmo 72 é um salmo atípico. É uma oração de um pai, Davi, pela vida e pelo reino de seu filho Salomão. E tipologicamente, esta oração profética de Davi faz alusão ao reino sempiterno de Jesus. Olha que coisa curiosa. A Bíblia é repleta destes fenômenos. No louvor de Davi a Deus, na lembrança de Davi por Salomão e no clamor que faz ao Senhor, na menção, seja de Deus para com os homens ou dos homens para com Deus, nós temos em toda a história bíblica uma linha condutora, a linha condutora chamada Jesus Cristo. A Bíblia é um livro cristocêntrico. Então tudo o que você vier a ler, tudo que você processar, assimilar de informação das histórias e seus respectivos contextos, sempre será sobre Jesus. Não se trata de mim, não se trata de você, não se trata de Davi, muito menos de Salomão. Você vai ter de entender isso. O assunto é sobre Jesus. A Bíblia é um livro cristocêntrico. Então vamos ver na oração profética de Davi o que se pensa sobre o reino do Messias, e aí você vai entender a razão de nosso chamamento à salvação, a razão da conversão de nossa alma, a razão do perdão dos nossos pecados e da forma interventiva de Deus em favor dos homens. Vamos ver então Salmo 72, verso 1. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Davi está dizendo: olha, o Senhor tem me abençoado, mas por gentileza abençoe o filho do rei. Mas esta oração é a transposição da bênção da geração de Davi para Salomão e da geração de Salomão para a geração de seus filhos. Então o primeiro elemento que quero deixar nesta palavra pastoral é: a bênção de Deus ultrapassa os limites da nossa geração. O homem que teme a Deus será abençoado, mas o seu filho será abençoado depois dele. Os filhos de seus filhos e a outra geração e a próxima que virá serão bem-aventurados estes homens, estas gerações bem-aventuradas em função da fé de alguém que teme a Deus e que prima por guardar a sua palavra e os seus juízos. Então o que aprendemos aqui é que quando tememos a Deus, e devemos temê-lo, quando obedecemos ao Senhor, e devemos obedecer, quando servimos a Ele, e devemos servir, não só nós seremos abençoados, mas as gerações futuras que virão a partir de nós também reterão, guardarão, receberão a bênção do Senhor. Então devo ser fiel ao Senhor, não apenas pensando em mim, mas pensando em Salomão, no filho de Salomão, no filho do filho de Salomão, tal e qual Davi em relação a seu filho. Existe um mistério de Deus, existe um fenômeno de Deus nessa palavra. Mas da mesma forma como Deus visita em bênção e vitória a vida da próxima geração, dos que lhes são obedientes, o Senhor visita em juízo e com rigor a vida das gerações futuras, provenientes de alguém em rebelião, em teimosia, provenientes de alguém que não tem a aliança. Então é importante saber que a bênção de Deus há de virá da minha comunhão e da comunhão do meu filho e da comunhão do filho de meu filho ou dos filhos da minha filha, por conta do temor ao Senhor. Segundo fator: se servimos a Deus por temor e não o servirmos por obrigação, a bênção de Deus virá de forma total. Escute, eu posso trabalhar com o conceito de vontade total, vontade absoluta, né? Eu posso trabalhar com o conceito de vontade relativa. E posso contar com o conceito também da vontade permissiva de Deus. E tudo isso é vontade de Deus. Mas é tão bom quando nós podemos contar com a vontade total de Deus. A gente às vezes simplifica o Evangelho, minimiza o Evangelho.
E a gente age de forma reducionista em relação ao Evangelho. Mas nós temos cadeias, nós temos bênçãos que se repetem e repercutem bênção em bênção e em bênção. Reverberam, mas maldições que também passam de pais para filhos até que haja a quebra dessa herança de desaliança, de não pactuação, de rebelião. É esse o processo de salvação. Quando nós entregamos a nossa vida ao controle de Jesus, o Filho de Deus, quebra-se um círculo vicioso, começando-se um ciclo virtuoso. E Deus está agindo neste ciclo virtuoso. Então, como se fazer abençoado pelo Senhor? Passando a servi-lo. Como se fazer visto pelo Senhor? Passando a obedecê-lo. O passado deve ficar para trás, a rebelião deve ficar para trás, a desobediência deve para trás ficar, e nós sempre retomarmos de onde paramos. Sabe que a Bíblia diz para você e para mim que nós devemos voltar ao lugar onde caímos, voltar à origem da ruptura, reatar as alianças e daí para frente prosseguir no alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É Bíblia, é palavra de Deus. Verso de número 2. O reino do Messias aparece prefigurado neste termo: ele julgará o povo de Deus com justiça e os pobres com juízo. Há uma versão que diz: e os pobres com equidade. Quem assim o fará? Jesus. Então eu quero dizer a você nessa noite que o reino do Messias é sempre eterno, é de geração em geração e é justo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em Cristo serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 3, versículo 15: e da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Em Jesus as nações são abençoadas, as gerações são abençoadas. É em Jesus a possibilidade, está nele a possibilidade de regeneração e de graça. A história não está boa, vamos recomeçá-la. Temos problemas com o que acontece, vamos recontá-la, vamos reescrevê-la. E em Cristo Jesus, para que a bênção acompanhe a vida das nações, a partir da nossa casa, a partir da nossa igreja. Lembram-se da bênção de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma palavra ainda messiânica. Abraão, Isaque, Jacó. Jacó, 12 filhos, dos quais 10 cabeças de tribo, os 2 Manassés e Efraim, filhos de José. A nação de Israel, depois dividida em reino do norte e reino do sul, período dos juízes, período dos reis, a nação passa por períodos de riqueza e glória e de decadência e escravidão, até que vem Jesus, o Messias, que é o leão da tribo de Judá, mas que também é chamado de a raiz de Davi. A bênção de Abraão chega ou não chega às nações? A palavra de Deus se cumpre ou não? Escute, nós somos imediatistas, nós somos egoístas, exclusivistas, e queremos que as coisas aconteçam em nosso tempo e de acordo com a nossa vontade, mas tudo acontecerá sobre o mundo dos homens no tempo de Deus. Deus está no controle. Nós temos aqui uma outra verdade implícita: se Deus está no controle e as coisas não acontecem no nosso tempo, qual é a parte que nos cabe? A obediência, a fidelidade, a vida de comunhão com Deus pela palavra e através da oração. É por isso que nós vamos aprender que perseverar na comunhão, na doutrina dos apóstolos e nas orações são pressupostos de reordem, de organização da vida do cristão diante de seu Deus. Vejam o que está no verso de número 3.
Os montes trarão paz ao povo e os outeiros. Quando nós falamos em montes, em lugares elevados, falamos de prontidão. Falamos da capacidade de observação. Nós não temos aqui uma adoração à montanha ou ao Deus da montanha, no resgate mitológico das histórias que acompanham o imaginário das sociedades, sejam elas sociedades do Ocidente ou do Oriente. Não é isso, não é disso que se trata. Os montes a fornecer paz fazem alusão de uma finalidade. Vocês já viram as cidades edificadas sobre os vales? Mas já viram a segurança das cidades edificadas sobre os montes? Nós somos convidados a ter a visão a partir dos lugares altos. Escute, vai dar trabalho escalar, vai dar trabalho subir, vai dar trabalho chegar à Torrelete, a torre de vigia, mas é de lá que nós temos uma visão uniforme, geral, ampla do horizonte. É do lugar alto que nos colocamos em prontidão. É lá que o atalaia dá o sinal, faz o sonido certo, alertando a chegada do inimigo, e é esta a palavra. Nós devemos colocar o nosso coração em Cristo nos lugares altos. Eu quero dizer a você nessa noite que nós somos convidados a ter a visão de Deus. Deus olha de cima para baixo e você e eu somos convidados a estar nos lugares de vigilância, nas torres de vigilância, olhando de lá para baixo, porque perceberemos com certeza a aproximação do inimigo da nossa alma. Os lugares, os outeiros, os montes, lugares de bênção e de paz. Outeiros, pequenos bosques, pequenos lugares edificados normalmente com objetivos sacrificiais, com objetivos de culto e de adoração. Não há temor, não há terror, não há espanto noturno. A Bíblia diz isso para nós: nem seta que voe de dia, nem praga que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. É palavra messiânica também, mas serve para a nossa vida. Deus tem nos colocado com outeiros de paz e em montes de justiça, ou outeiros de paz, ou montes de paz e outeiros de justiça. Escute, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quer em vales ou lugares elevados, somos que Deus nos vê. Você entende isso? Na alegria ou na tristeza, na fartura ou na escassez, na vida ou na morte, nós somos do Senhor. E nos outeiros de Deus há lugares de paz ou de justiça, e nos montes de Deus há lugares de justiça ou de paz. E para terminar esta mensagem pastoral, eu quero fazer alusão ao que está no verso 4. Julgará os aflitos do povo e salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, o reino de Deus é um reino de justiça. Você que está em casa, escute isso. Se você se vê injustiçado, ou na necessidade de que se faça juízo a teu favor, se você vê desprovido de qualquer tipo de cobertura, de cuidado, ou vive a expectativa ou o temor de viver deste modo, nós estamos escudados no Senhor. Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso libertador. O versículo de número 4 traduz a capacidade de distinção, de julgamento que existe em Jesus. Os homens podem falhar em seu juízo de valor, em seu estabelecimento de ordem de prioridades. Os juízes da terra podem falhar em suas sentenças, mas Deus, em Cristo Jesus, será sempre fiel a si mesmo. Por isso não poderá deixar de ser bênção também, ou de abençoar também a nossa vida na obediência. Mas tem algo que eu quero pensar da escola bíblica de hoje: liberdade, pecado, opressão e cativeiro, e volta à liberdade. Este é o ciclo da bênção na vida de Israel.
e também o será na vida do crente. Liberdade e bênção, pecado, opressão, cativeiro, perda, arrependimento, confissão de pecados, metoneia, volta-se à liberdade. E muitas vezes o cristão não compreende o poder disso e vive em altos e baixos a vida toda. Imagine, em hora está bem, uma hora está mal, na hora seguinte bem de novo, e numa outra hora mal, e não se conseguir estabilidade espiritual jamais. Esse é o desafio de Deus para o nosso coração na noite de hoje. Que o Salmo 72, de oração de um pai por seu filho, da predição de bênção de Davi sobre Salomão, seja também a referência do nosso coração em relação à fé que o Senhor nos tem dado, que põe a alma vulnerável. O que eu estou dizendo nesta noite é então que eu e você precisamos crer no sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado e que é possível viver e andar em novidade de vida. É possível adorar a Deus pela cura, repreensão do pecado que em nós habita, fazendo-nos não servos do pecado, mas servos do Senhor, não vulneráveis ao pecado, não escravos do pecado, mas servos do Senhor. Salmo 147, verso de número 3, o texto bíblico diz assim: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Aqui está uma enfermidade que precisa ser repreendida na noite de hoje, um gigante que precisa cair, o gigante das feridas da alma, o perdão não liberado, a mágoa, o ressentimento perpetuado pela memória, a palavra de maldição que não foi repreendida ou retirada, ou que foi processada como algo absoluto e que tem validade sobre a nossa vida. Nós temos aqui um convite de Deus a um reposicionamento, uma revisão de Deus a ser feita pelo nosso coração e pela nossa alma. Você está livre do peso do pecado e você está livre da culpa, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Quantas vezes no gabinete pastoral conversamos com pessoas cujas enfermidades são psicossomáticas, enfermidades da alma, por conta de uma história de angústia, de sofrimento, por conta de humilhação, de rejeição, de violência. Mas Jesus hoje cura as enfermidades da alma, raiz de amargura, rejeição, humilhação, desprezo, abandono, cessam em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer para você e para mim que ainda que a mãe abandonasse o filho que a amamentou, o Deus a quem servimos não nos abandonará. Aleluia! Deus é fiel. Você que nos assiste em sua casa através do Facebook, através do YouTube, através do Instagram, você que vai ouvir essa palavra no programa Reencontro, escute isso. Temos a liberdade de crer e para crer que somos livres do peso do pecado, somos livres do poder do pecado, estamos lavados no sangue do Cordeiro e tem uma palavra de Deus liberada sobre a nossa vida. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem com ele, ungindo-o com azeite em nome de Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Perceberam o paralelismo havido? Perceberam o paralelismo entre doença e pecado? Não é acidental. De novo, é um chamamento à atenção do que precisamos fazer. Tem alguém enfermo? Vamos ungir e ordenar em nome de Jesus.
Mas escute, nós não validamos o mercado da cura. Nós não validamos com esta palavra a manipulação de mentes. Já observaram em quantas igrejas as pessoas ouvem a palavra, mas não adquirem fé? E voltam, e voltam, e voltam, em filas intermináveis, em unções intermináveis, porque não creem que a oração da fé salvará o doente. Colocam a visão no homem, colocam a visão nos dons de alguém, colocam a visão numa perspectiva material e física de bênção, numa referência de santidade, quando a bênção pertence ao Senhor. É dele a cura, é dele a palavra, e ele quando libera a cura sobre a vida de alguém, é para que o seu nome seja louvado. Escute, dentre os dons está o dom de cura, mas a Bíblia diz que os dons, os 9, eu vou repetir, os dons, os 9, estão liberados para a edificação da igreja. Não é para que ninguém enriqueça, não é para que ninguém se locuplete, não é para que alguém se sinta maior ou melhor que os seus irmãos, é para que o nome de Jesus seja glorificado pela edificação da igreja. Dom de curar, creio nele, e creio que o Senhor o libera sobre a vida de alguém ainda hoje, mas veja, o Senhor o libera, é dele, ele dá a quem quer, pelo período que o desejar, e sempre com a finalidade de que o seu nome seja glorificado. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo 10 e verso 52. É uma palavra dada a um cego de nascença. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Quando o gigante enfermidade é derrubado, os olhos dos cegos se aclaram. Mas eu quero falar nessa noite sobre a cegueira espiritual. Se a cegueira física lança os sentidos na negritude, na escuridade, a cegueira espiritual lança a alma no inferno. E que geração difícil a nossa, que não consegue compreender que somos chamados à luz do conhecimento de Deus. Não é uma perspectiva antropocêntrica, não, senhores, não é uma perspectiva renascentista, humanista, também não, mas é conhecimento de Deus, conhecimento que produz obediência, quebrantamento, temor, servidão, sabe, servos de orelhas furadas. O cego enxerga, mas a alma do cego distingue. O cego vê, mas a alma do cego enxerga. Aleluia! O cego compreende o mundo à sua volta através das imagens, mas a alma do cego vê a glória de Deus, vê a salvação de Deus, Cristo Jesus. Isso é tremendo. Você consegue entender isso? Quando as escamas da cegueira caem dos olhos do cego, ele enxerga o Verbo vivo. Aleluia! Ele enxerga o Filho de Deus. Ele tem a melhor de todas as visões. Ele tem a melhor de todas as distinções. Ele consegue enxergar quem é Jesus. É essa palavra que eu libero sobre a tua vida na noite de hoje. Essa palavra que eu libero sobre você, que os olhos espirituais se abram para você nessa noite, que os teus olhos espirituais se abram,
que a tua cegueira cesse nesta noite e você consiga ver Jesus, ver a glória de Deus, ver o tanto que Deus tem feito por amor à tua vida, mas sempre por amor ao seu nome. Abra sua Bíblia em mais uma referência desta feita no Evangelho de Mateus, capítulo 10 e versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Essa palavra foi dada aos discípulos de Jesus. E esta palavra, por herança, pertence à igreja. Nós somos convidados a ser veículo de saúde. Deus nos deu uma responsabilidade maior do que deu ao SUS, maior do que deu à Unimed, à Unesp, à USP, ao Albert Einstein. E é nesse sentido também que a enfermidade precisa ser vencida. Vamos para a última, vamos para as duas últimas referências bíblicas da mensagem de hoje. Tiago 5,16, que vincula cura à justiça, oração e repreensão de enfermidades, tanto físicas como espirituais. E depois 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que condiciona a oitiva de Deus à humildade e a perdão pedido e depois liberado. Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros. Isso não é fofoca não, irmão. Eu vou repetir, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Escute, enquanto eu estiver ensimismado, taciturno, retendo os meus problemas apenas para mim, até com o louvável objetivo de manter a minha privacidade, eu quebro uma palavra que foi liberada da boca de Deus sobre a igreja. Não existe menor ou maior, melhor ou pior, no contexto do corpo. Todos são membros do corpo de Cristo. E aí, querido, querida de Deus, quando você confessa o seu pecado ao seu irmão, você está dizendo ao corpo: eu feri o corpo, peço perdão ao corpo, e o corpo restaura o corpo. Você entende isso? Do mesmo modo que uma mão cuida da outra, que as mãos cuidam dos pés, que as mãos lavam o rosto, os membros do corpo de Cristo, em Cristo Jesus, experimentam a cura. Os dons estão liberados sobre a igreja. Então escute, alguém que peca, ou alguém que vive em iniquidade, não adianta dobrar os joelhos e orar apenas ao Senhor. Não adianta dizer: Deus sabe do meu pecado, eu não devo satisfações a ninguém. Eu e você, como membros do corpo de Cristo, precisamos confessar ao corpo a nossa iniquidade, para que o corpo clame pela cura do próprio corpo. Se você nunca ouviu isso, você está ouvindo agora. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Termino a mensagem bíblica de hoje dizendo o seguinte: das enfermidades, não somente as do corpo ou as da alma, falamos nesta noite, mas as enfermidades da terra. O pecado traz consequências sobre a saúde do indivíduo, que debilita, fragiliza e mata o seu corpo. O pecado traz consequências sobre a alma, o espírito do indivíduo, mas também traz consequências sobre a terra que habita. Leia isso em Deuteronômio.
Enquanto houver obediência, temor, orações, cuidado em observar tudo quanto o Senhor nosso Deus nos ordena, o gado será abençoado, a lavoura produzirá em abundância, a vide dará o seu fruto, a oliveira não negará o seu vinho, a parreira não negará o seu vinho, a oliveira não negará o seu azeite, a figueira não negará o seu fruto. Haverá bênção e haverá saúde sobre a natureza e sobre a terra. Mas quando houver pecado, quando houver iniquidade, e enquanto o houver, o juízo de Deus vigorará, até que haja confissão de pecados, arrependimento e clamor. Eu quero terminar a mensagem de hoje dizendo que este gigante, o gigante enfermidade, seja do corpo, da alma ou da terra, é derrubado com obediência e vida de oração, vida de comunhão, vida de temor ao Senhor. Não adianta você dizer que é cristão, não adianta você dizer que é crente, que conhece a palavra e que a decorou, não adianta você dizer que tem 100 anos de cristão e que conhece a Bíblia de capa a capa, não adianta. Enfermidade do corpo, enfermidade da alma, enfermidade da terra, enfermidade da nação, são repreendidas tais modalidades de enfermidade com temor do Senhor e observância da lei do Todo-Poderoso, confissão de pecados, arrependimento, abandono de práticas que trazem maldição e desgraça, derrota e morte. E aí sim, o nome disso é conversão, a bênção do Senhor virá, e a vitória do Senhor será sobre a vida da igreja. Quero convidar vocês a se colocarem de pé, e quero dizer a você que somente o Senhor pode curar a nossa vida, pode curar a nossa alma, trazendo-nos equilíbrio, segurança, trazendo-nos saúde, trazendo-nos força. Somente o Senhor pode revestir a nossa vida de autoridade no Espírito, e a gente só precisa obedecer, a gente só precisa temer a Deus, a gente só precisa andar em sua presença, buscando a sua face todos os dias da nossa vida. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela palavra liberada sobre a vida da tua igreja. Confessamos os nossos pecados, reconhecemos os nossos limites, oramos pela saúde física, queremos um corpo curado, são, no Senhor, para glórias do teu nome, para te servir ao longo do pouco tempo de vida que temos sobre a face da terra, ainda que muito vivamos. Oramos e pedimos a tua bênção sobre a alma, sobre o espírito de cada um de nós, que estejamos saudáveis e curados no Senhor, que estejamos edificados pela tua palavra, e que a fé que excede todo o entendimento nos guarde em Cristo Jesus para a ressurreição ou para o arrebatamento da igreja. Mas oramos pela enfermidade da nação, pela enfermidade da terra, fruto da nossa iniquidade, fruto do nosso pecado. Pedimos perdão, confessamos, reconhecemos e buscamos a tua face nesta noite, pedindo a tua bênção e o teu cuidado sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida de todos aqueles que temem o teu nome e esperam pelas tuas misericórdias. E assim que oramos, e é deste modo que, agradecidos, nos postamos aos teus pés, em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a igreja, sejam sobre a vida de todos aqueles que temem o nome de Jesus e aguardam sua vinda gloriosa. E você que aqui está, diga amém. Você que está em casa, diga amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que esta semana seja uma semana de vitória sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, em Cristo Jesus. Amém.